Atos, capítulo 2, sobre o tema a igreja e a evangelização. Já ontem, quando começamos, nós dissemos que o nosso foco seria o papel do Espírito Santo como dinamizador, como aquele que está por detrás da ação evangelística da igreja. E o foco seria nessa questão da plenitude do Espírito, poder do Espírito Santo e sua ação nos pregadores, evangelistas e também no povo em geral. Eu sempre me consolo com uma frase do reverendo Francisco Leonardo, meu sogro, e sogro do reverendo Elias também, que está aqui, que costumava dizer que a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. E é verdade. Eu, quando falo sobre avivamento espiritual, plenitude do Espírito, sobre aqueles dias gloriosos da manifestação de Deus, eu me lembro muito de Martin Lloyd-Jones, que durante 40 anos pregou a respeito de avivamento espiritual, sem que nunca tivesse tido o privilégio de ver um acontecer em Londres durante os seus dias. E não parou de pregar a si mesmo. Então, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. E ainda bem que é assim, não é? Senão estaremos todos perdidos. Estaremos todos perdidos, nós pregadores. Quando nós falamos a respeito de coisas tão sublimes, extraordinárias como essas, nós fazemos uma expectativa de que Deus misericordiosamente haverá de um dia ouvir as nossas orações, e que nós vejamos dias de céu sobre a terra, aqui, durante o tempo ainda do nosso ministério, como outros povos em outras ocasiões já viram também. Hoje à noite nós vamos falar a respeito do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, que se encontra no capítulo 2 do livro de Atos, do verso 14 até o verso 36. Ontem, iniciando o capítulo 2 do livro de Atos, nós falamos primeiro a respeito da descida do Espírito no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4, mostrando o porquê daquilo ter acontecido num dia de festa em Jerusalém, quem eram aqueles que estavam presentes, que eram os 12, juntamente com os 120 lá no cenáculo, os fenômenos que acompanharam a vinda e a descida histórica do Espírito Santo na igreja, o som de um vento, línguas como de fogo, falar em outras línguas, o efeito disso tudo que foi, eles ficaram cheios do Espírito Santo, assim capacitados para a tarefa de evangelização. E vimos o impacto daqueles sinais da vida do Espírito Santo na multidão. A multidão se dividiu. Por um lado, havia aqueles que estavam interessados em saber o que era aquilo, porque estavam impressionados e perplexos com o fato de que galileus, pessoas comuns do povo, estavam falando em diversos idiomas que lhes eram desconhecidos. O que é que isso significa? Ao passo que o outro grupo era composto de pessoas completamente indiferentes, zombadores, que mesmo vendo aquele milagre evidente diante deles, descartaram qualquer possibilidade da ação de Deus, simplesmente dizendo que eles estavam embriagados, estavam cheios de vinho. E nós vimos que nós podemos aprender algumas coisas pensando no tema da nossa conferência, que é a evangelização. Nós destacamos a soberania de Deus em enviar o seu Espírito Santo. O Espírito veio de repente, não tinha como os apóstolos organizarem a descida do Espírito Santo, mas aguardar que Deus fizesse com que o Espírito viesse a eles, quando e como, e da maneira como Deus havia determinado. Vimos que isso não anulou a responsabilidade dos apóstolos, que mesmo tendo a promessa de Cristo, de que Deus enviaria o Espírito Santo, eles esperaram em oração, esperaram orando juntos lá no cenáculo, pelo momento em que Deus haveria de cumprir a sua palavra. Vimos a importância que o livro de Atos, não somente o livro de Atos, mas toda a Escritura dá para a presença e ação do Espírito Santo na tarefa de evangelização, a partir da advertência de Jesus
aos 12 de que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, exatamente porque o papel do Espírito Santo na tarefa de evangelização é não somente encher os obreiros, os crentes, a igreja com a sua presença e o seu poder, mas também regenerar, transformar, iluminar mesmo o mais difícil pecador. Foi isso que nós vimos então e destacamos que, na nossa opinião, na raiz de todos os problemas referentes a um verdadeiro crescimento da igreja está a falta dessa ação poderosa do Espírito Santo. Não que ele deixou de agir por completo, porque isso ele nunca faz. Ele sempre está agindo na sua igreja e sempre pecadores estão sendo acrescentados a ela através da pregação. Mas é que nós conhecemos da história e da própria história bíblica esses dias de glória, esses dias de presença intensa do Espírito Santo, quebrantando corações, mudando as vidas, fazendo com que a igreja cresça, não somente no livro de Atos, onde nós lemos o crescimento extraordinário da igreja, começando com 120, e num dia só já partiram para 3.000, mais alguns dias depois 5.000, e por aí vai. Mas a própria história nos mostra esses períodos extraordinários em que o Espírito de Deus, aprove o Espírito de Deus agir de uma maneira extraordinária, como, por exemplo, a Reforma Protestante, que, é claro, examinado do ponto de vista das ciências sociais, foi um movimento político, um movimento social, havia interesses econômicos, inclusive, dos príncipes da Europa, de alguns deles, interesses políticos, não há dúvida disso. Mas quando examinado a partir das promessas de Deus e daquilo que nós conhecemos do Espírito Santo, sem dúvida foi um grande avivamento espiritual. Nós ouvimos estatísticas na primeira parte dessa noite com o reverendo João, assombrosas do crescimento da igreja na França, na própria Europa em geral, e ali o pessoal não fazia noite do descarrego, não fazia noite da libertação, corrente do não sei de quê, era só a pregação da palavra mesmo, e palavra que chamava as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, declarava o estado de perdição delas, e mesmo assim milhões delas se converteram, saíram das trevas para a gloriosa luz de Deus. Os grandes avivamentos acontecidos na Europa no século XVII, por exemplo, o grande avivamento, assim chamado, através de John Wesley e George Whitefield, chegando nos Estados Unidos, um pouco mais depois, e através da instrumentalidade de Jonathan Edwards e vários outros homens de Deus, na própria Inglaterra nesse período, Carlos Spurgeon, não passava um mês sem que batizasse 100, 120 pessoas, que eram adicionadas, ele não fazia apelo, que eram adicionadas à sua igreja, simplesmente através do seu trabalho. E ouvimos notícias da China, da própria Coreia. Talvez mencione o que aconteceu na Coreia no início do século XX, mesma época em que Simon esteve aqui, o grande chamado avivamento coreano, que redundou hoje na grande presença presbiteriana reformada em massa, dos evangélicos lá na Coreia, que é um dos países mais evangelizados hoje, a proporção de evangélicos na Coreia é um dos maiores do mundo. Enfim, nós temos notícias de que, mesmo sabendo que o Espírito Santo nunca parou de agir na sua igreja, mas que há tempos, há períodos em que ele se compraz em agir de uma maneira muito mais intensa, e que faz com que nós oremos como o Salmo 85: não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Então, esse é o enfoque das coisas, o enfoque que eu desejo dar a essas minhas palestras a partir do livro de Atos. E foi isso que nós começamos vendo ontem, a partir do momento em que o Espírito de Deus vem sobre a igreja para estar com ela e capacitá-la para o trabalho de evangelização. Hoje nós vamos ver o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, que se segue à descida do Espírito Santo, porque a palavra, ela vem sempre junto com o Espírito, e o Espírito com a palavra.
que aliás era uma das ênfases de João Calvino, a relação inseparável entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Vamos ver aqui o que é que Pedro nos diz a respeito da vinda do Espírito Santo. O texto nos diz, a partir do verso 14: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E aí então começa o sermão dele. Então, e o sermão, ele pode muito bem ser intitulado, o sermão de Pedro, que nós vamos ler em seguida, pode ser muito bem intitulado: isso é aquilo. Isso que vocês estão vendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, é um sermão cujo ponto principal é a interpretação daquele evento que havia atraído uma grande multidão. A multidão estava ali, havia sido atraída pelas línguas que estavam sendo faladas pelos apóstolos, e agora Pedro toma a palavra até para explicar que eles não estavam bêbados, mas que aquilo que estava acontecendo, isso que estava acontecendo, era aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E aí então ele faz essa explicação. Deixa-me dizer algumas coisas aqui de introdução sobre esse sermão em si. O sermão mesmo começa aí no verso 14, vai até o verso 36. Se nós lermos esse sermão, ele dá menos de 1 minuto de leitura. Talvez dê 1 minuto e um quebradinho, dependendo da velocidade. Portanto, o que nós temos aqui, de fato, é um resumo do sermão de Pedro. Lucas não transcreveu o sermão todo, provavelmente daria aqui, não sei quanto tempo Pedro pregou, pode ter pregado 1 hora, não é? 1h30, 2. Naquele tempo não havia aquela preocupação que faz, por exemplo, com que o reverendo João Alves fique sempre tão preocupado, né? Que tenha o tempo certinho. Então, e com razão, né? Mas não havia essa preocupação. Esse sermão pode ter durado 3 horas. O que nós temos aqui é um resumo do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, um resumo feito por Lucas. Quem sabe até conferindo notas com o próprio Pedro, né? Já que Lucas não estava lá, mas outros estavam, e passaram a informação para Lucas, quando ele registra. E é um resumo, e é um resumo informado, um resumo que tem como objetivo preservar os pontos principais daquilo que Pedro falou aquele dia. E só na seleção dos assuntos a gente já percebe qual o interesse de Lucas, qual o propósito de Lucas. É deixar claro o que é que Pentecostes representa, o que é que a vinda do Espírito Santo significa e qual será o seu papel a partir de então, porque é disso que o sermão trata. Outra coisa que nós precisamos esclarecer é que, ao contrário do que se pensa muito popularmente, não creio que esse sermão foi pregado em línguas estranhas. Muita gente pensa que foi um sermão pregado em línguas. Na verdade, Pedro provavelmente deve ter falado em grego, que era a língua de todos que estavam ali em Jerusalém, provavelmente até dos judeus de lá da cidade. O grego era a língua universal, falada por todas as nações, desde que os macedônios, desde que a civilização grega, comandada por Alexandre o Grande, cerca de 4 séculos, 3 séculos antes, havia dominado toda aquela região e imposto a cultura, a religião, a língua grega, num processo chamado de helenização, até o mundo conhecido. Agora, aquele mundo era dominado pelos romanos, sem dúvida, mas o impacto da helenização, da influência da cultura grega se fazia sentir em todo o Império Romano. Os exércitos eram de Roma, mas os filósofos e os professores eram da Grécia. Então a alma do povo era grega e a maneira de pensar era grega. E o grego era a língua que se falava em todo lugar. E ali estavam homens, pessoas que tinham vindo de todas as nações, de fora de Jerusalém, onde se falava o grego. Era a língua universal, a língua do comércio, era a língua internacional, da diplomacia, das relações, todos falavam grego. Então aqui nós provavelmente não temos um sermão em línguas, como às vezes as pessoas não era necessário, porque Pedro poderia ter feito isso muito bem em grego e todos haveriam de entender. Outra observação que nós já fizemos ontem, apenas para visualização do evento, é que isso aqui deve ter acontecido já em algum lugar no Templo de Salomão, provavelmente no átrio dos gentios,
ou átrio que dá entrada, aquele grande espaço que dá entrada e acesso ao templo, seria um dos poucos locais em Jerusalém, no centro da cidade, que caberia uma multidão de tal proporção, multidão dessa natureza. E apenas uma curiosidade, apenas para apimentar um pouco, provocar vocês, note que no verso 14, Lucas diz: se levantou Pedro com os 11. Então significa que o número de 12 já estava completo, né? Quem pensa que Paulo deveria estar aqui tem que resolver esse trecho aqui, não é? Porque acham que às vezes a eleição do Matias foi precipitada, agiram na carne, que Paulo é que seria o 10º substituto de Judas, mas o Espírito Santo que guiou Lucas, né, fez com que Lucas registrasse aqui Pedro e os 11, com isso dá a entender que o número estava completo, era Matias mesmo. Paulo sempre se reconhece como um nascido fora de tempo, ele nunca se coloca no grupo dos 12, embora ele sempre diga que o seu apostolado em nada é inferior aos 12. Mas isso é só para pimentar um pouquinho essa discussão. Bom, isso apenas à guisa de introdução. Vamos para o sermão propriamente dito, e que está dividido em duas partes. Numa primeira parte, Pedro explica que a vinda do Espírito Santo, ela está relacionada com o cumprimento de antigas promessas. Isso vai do verso 14 até o verso 21. Então há aqui um aspecto escatológico que nós vamos considerar com muita atenção, porque tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo hoje. A segunda parte do sermão de Pedro, que só tem duas partes, e nota importante que não é um sermão presbiteriano, geralmente tem 3 partes. E não é batista, que tem muitas, não é? Um sermão muito contudo, geralmente, dos batistas, cheio de ponta, não é? Então, os pastores batistas me perdoam. No verso 22 até o verso 36, nós temos a segunda parte do sermão de Pedro, onde ele explica a descida do Espírito Santo, não mais em termos escatológicos, embora esse aspecto não esteja ausente, mas em termos da vida e da obra de Jesus, a relação com a vinda do Espírito Santo e a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. Com isso, apontando também qual é a função da vinda do Espírito Santo naquele momento e o que ele haverá de fazer a partir daí. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ver o efeito do sermão de Pedro naqueles que ouviram, do verso 37 ao 47. Hoje vamos ficar com esse sermão e as suas duas partes. Vamos ler então a primeira parte, que é o viés escatológico, a vinda do Espírito como cumprimento de promessas, começando aí na metade do verso 14. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a primeira parte do sermão. E o que é que Pedro está fazendo aqui? Ele começa dizendo o que é que aquilo não era. No verso 15, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Então, apesar de que eles estavam ali para a festa de Jerusalém, corria muito vinho por ocasião das festas, mas era 9 horas da manhã. Geralmente as pessoas não estão bêbadas já às 9 horas da manhã, com algumas exceções, mas geralmente não estão, só deixa para se embriagar mais no fim da tarde, quando a noite vem. Mas já de manhã, horário de trabalho, o pessoal já bêbado, tem alguns, né? Mas não é o normal. Então essa é a resposta de Pedro. Meus irmãos, nós não estamos bêbados, é 9 horas da manhã. Então a desculpa que vocês estão levantando aí, a explicação que vocês estão dando, ela é contra o bom senso, né? Tem outra explicação, existe uma outra interpretação do fato de que nós, galileus, estamos aqui
diante de vocês, dessa grande multidão, e vocês nos ouviram falar em idiomas, em línguas, que são as línguas que vocês conhecem, a língua da terra de vocês. Existe uma outra explicação, e a explicação é essa. Isso que vocês estão vendo é o cumprimento de uma antiga promessa. E aqui Pedro cita o profeta Joel, mais exatamente Joel 2, de 28 a 32. E que seria do conhecimento de todos, afinal a audiência era judaica, ou judia. Aqueles judeus, mesmo os da dispersão, eles estavam treinados na escritura, nos livros do Antigo Testamento. Eles conheciam os profetas, conheciam a lei, e eles certamente conheciam a promessa do Espírito Santo de Deus, de que Deus haveria de mandar o seu Espírito. A profecia de Joel é uma das muitas profecias do Antigo Testamento que fala dos dias messiânicos, que seria caracterizado, entre outras coisas, pela vinda do Espírito Santo, renovando os corações, transformando as vidas, gravando a lei de Deus no coração do seu povo. E o Messias seria aquele sobre quem o Espírito repousaria, e é aquele que haveria de conceder o Espírito. Então o que Pedro está dizendo é que aquele fenômeno que atraiu a multidão era um sinal, era uma evidência do cumprimento dessa antiga promessa, de que o Espírito prometido finalmente havia chegado sobre eles, conforme Joel havia dito. Quando nós examinamos a citação que Pedro faz aqui de Joel, algumas coisas chamam a nossa atenção. A primeira delas é que Pedro deliberadamente altera a linguagem de Joel. Se você abrir sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, ficará claro o que eu estou dizendo. O profeta escreveu da seguinte maneira: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí continua: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Na verdade, Pedro cita essa profecia ipsis literis, exatamente as mesmas palavras de Joel, com exceção das palavras iniciais. Enquanto Joel diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Pedro, quando cita, ele interpreta o depois, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por que é que Pedro muda as palavras da profecia de Joel e interpreta o depois como sendo os últimos dias? Primeiro porque, de fato, havia nos profetas do Antigo Testamento uma referência a essa era messiânica como sendo uma era que estava por vir. Então, os profetas, quando falavam dela, falavam do então, ou depois, ou naqueles dias, se referindo àqueles dias gloriosos em que o Messias derramaria do seu Espírito sobre o povo de Deus e reinaria sobre eles, trazendo paz, prosperidade e bênção sobre todo o seu povo. Pedro entende que esses dias chegaram e que a vinda do Espírito Santo sobre eles ali, sobre a igreja de Cristo, marca esse período que os profetas anteciparam tanto tempo atrás, e com tanto zelo e com tanta expectativa. Ou seja, a vinda do Espírito Santo, de acordo com Pedro, inaugura os últimos dias. Os últimos dias já chegaram, e eles foram inaugurados com a vinda do Espírito Santo. O que eram os últimos dias? Por que eles são chamados assim? Eles são chamados dos últimos dias, porque depois deles não haverá mais dias como nós conhecemos hoje. Eles marcam a fase final da ação de Deus na história, a fase que antecede o grande dia do juízo, em que a história desse mundo chegará ao fim, em que Deus virá para estar entre nós definitivamente, com um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, quando haverá o julgamento de todos, e quando finalmente o justo receberá a recompensa, o justo em Cristo, e os ímpios serão definitivamente condenados, bem como Satanás e seus anjos. É o grande dia do Senhor. Então são os dias que antecedem esse que é chamado o grande dia do Senhor. Na realidade,
Se você for olhar direitinho o que os profetas dizem e como isso é interpretado no Novo Testamento, o dia do Senhor às vezes é referido como sendo um dia específico no calendário da nossa história, ou um período. E de acordo com o que Pedro está dizendo aqui, da maneira como ele interpreta, nós já estamos vivendo, esses últimos dias coincidem com o dia do Senhor. Nós já estamos vivendo os últimos dias e o dia do Senhor. Esse dia do Senhor vai terminar com o dia do Senhor, que será o dia em que ele se manifestará ao mundo para julgamento e para ser glorificado pelos seus. Então nós estamos exatamente vivendo esse período esse que foi inaugurado pela vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu sei que muitos irmãos, quando leem a expressão últimos dias, eles projetam isso para o futuro. A escatologia deles é uma escatologia futura. Os últimos dias serão aqueles poucos dias antes da vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja, ou alguma coisa dessa natureza. Só que não é essa a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é que os últimos dias já começaram há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás os últimos dias começaram. Nós estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. E esse período, então, é um período que é marcado pela presença do Espírito Santo que o inaugurou. É um período que é marcado pela sua atuação em chamar para Deus, mediante a pregação do Evangelho, a sua igreja, a igreja que é o povo escatológico de Deus, o povo prometido no Antigo Testamento, o povo aguardado, que o Paulo chama de um novo homem, em contradistinção ao velho homem que é Adão. Então é isso que significa essa mudança, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Note ainda que o que os profetas disseram que ia acontecer na inauguração dos últimos dias não aconteceu em Pentecostes. E o que aconteceu em Pentecostes não estava previsto pelo que os profetas disseram. Os sinais que Joel disse da vinda do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, foi filhos e filhas profetizando, jovens tendo visões e velhos sonhando. Não teve nada disso no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes teve som de vento, línguas como que de fogo e línguas estranhas, sinais diferentes, o que prova que o importante não é o sinal, como eu venho dizendo. O importante não é o sinal, mas aquilo para o que o sinal aponta, aquilo que ele representa. A própria palavra sinal já quer dizer isso. O que é um sinal? Vou pegar um sinal de trânsito. Sinal de trânsito, eu vou numa rua, o sinal de trânsito diz assim: a 500 metros, posto de serviço. Então eu sei que aquele sinal, ele está apontando para uma realidade além dele. A 500 metros depois há um posto de serviço. O sinal apenas está dizendo que a realidade se encontra a 500 metros. Agora imagine se eu, ao ler o sinal, estacionasse meu carro ali e quisesse abastecer na placa. Tomaria o sinal como uma coisa em si. Mas não é o que muita gente está fazendo? Pensando que os sinais são um fim em si mesmos. Valorizam os sinais, os prodígios, como se eles fossem um fim em si mesmo. Como o nome já está dizendo, eles são sinais de outra realidade. Eles apontam para uma outra coisa. E nós temos que olhar além deles. Os sinais do dia de Pentecostes, eles não são um fim em si mesmos e não devem ser buscados. Temos que buscar aquilo que eles apontam, que é a plenitude do Espírito, que é a sua ação sobre nós em poder e glória. Os sinais são acessórios a toda essa realidade. Mas na verdade eu queria só chamar a sua atenção para algumas coisas que estão aqui na profecia de Joel e que definitivamente não aconteceram, a não ser no dia de Pentecostes, a não ser que nós façamos uma interpretação alegórica, como é feita por alguns. Por exemplo, o verso 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Não aconteceu, mas Pedro está dizendo, e isso que está acontecendo agora é o que foi dito por Joel. Só que isso que está na profecia de Joel não aconteceu no dia de Pentecostes. Ele diz no verso 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Também isso não aconteceu no dia de Pentecostes, que nós saibamos.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até agora não tinha acontecido também aquilo. Então, o que é que tudo isso representa? Representa aquilo que eu falei. Que Pentecostes inaugura um período que vai terminar com o grande dia do Senhor, em que todas estas coisas acontecerão. Só que elas estão ligadas a estas coisas. O começo e o fim, eles estão ligados. E às vezes na Bíblia o dia do Senhor é mencionado como se fosse uma coisa só, quando na verdade é um período que compreende a ascensão de Cristo e Pentecostes e a parousia, a sua segunda vinda, quando ele virá para dar um fim ao tempo desse mundo. E nós estamos exatamente no meio desse período, do dia do Senhor. E aí sim, agora nós podemos entender por que é que Pedro cita tudo isso. Pedro poderia ter citado só a primeira parte. Isso é o que acontece, isso é o que foi dito por Joel: acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ponto. Pedro podia ter parado aí. Mas por que ele citou toda a profecia? É porque ele entendeu, inspirado por Deus, que Pentecostes é um momento único na história. É um momento crucial em que é inaugurado, ou são inaugurados os últimos dias. Dias estes que serão marcados pela ação poderosa do Espírito Santo que veio para estar presente nesse mundo. Dia esse, período esse marcado pela ação evangelizadora, agora a todas as nações. Note que o último versículo é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o todo aqui é em distinção aos judeus, porque até aqui o reino de Deus estava entre os judeus, mas agora todo, qualquer um, de qualquer nação que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é um período marcado pelo avanço da igreja, o avanço do evangelho no mundo todo, pelo poder do Espírito Santo. Período esse marcado pela ação extraordinária do Espírito Santo, na conversão de pecadores, mudança de vida, arrebanhamento do povo de Deus e, sim, por que não, do sobrenatural. E que terminará com o grande e glorioso dia do Senhor, em que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e aí todo olho verá quando o Senhor vier para terminar os últimos dias. Ele virá no último dia dos últimos dias, e nós teremos o dia do Senhor, do dia do Senhor. Então aqui nós estamos claramente diante do verdadeiro significado de Pentecostes, e eu quero fazer uma distinção. Em teologia, eu penso que vai ser útil essa distinção. Em teologia nós temos o que nós chamamos primeiro a história da salvação. O que é a história da salvação? A história da salvação é um conjunto de atos salvadores de Deus realizados dentro da história humana. Como, por exemplo, começar um pouco do meio, chamado de Abraão, a entrega da lei no Sinai, a aliança feita com Davi, a encarnação, a vinda do Filho de Deus a esse mundo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Todos estes são eventos que aconteceram na história humana, mas eles fazem parte de ações específicas de Deus com o objetivo de realizar o seu propósito salvador, que é ter um povo seu purificado do pecado. E isso mediante a morte do seu Filho Jesus, representante deles na cruz do Calvário. A isso nós chamamos história salutes, ou história da salvação. Uma das características desses atos salvadores de Deus é que eles aconteceram de uma vez por todas, porque eles eram marcadores de período, e eles introduziam alguma coisa e avançavam a história da salvação. Eles tinham um significado histórico, profético, escatológico, e portanto não se repetem. Deus não vai chamar uma outra pessoa e vai dizer assim: olha, da tua descendência virá aquele que será o salvador do mundo, como ele fez com Abraão. Aquilo foi um ato da história da salvação. Deus também não vai tomar a sua lei e dar a um outro povo e fazer uma aliança com aquele povo, como ele fez com Israel. E nenhum de nós espera que Jesus Cristo volte outra vez encarnado para morrer numa cruz. O que eu quero dizer a vocês é que Pentecostes é um evento dessa mesma magnitude. Pentecostes pertence à história da salvação, em distinção a outro conceito que nós chamamos de Ordo Salutes, a ordem da salvação. O que é Ordo Salutes? São aqueles eventos que acontecem no indivíduo durante a sua salvação, que geralmente nós colocamos como
regeneração, conversão, arrependimento e fé, justificação e assim por diante. A diferença entre os conservadores e os pentecostais é que os pentecostais colocam Pentecostes na ordo salutis, enquanto que os conservadores entendem que Pentecostes é um evento da história da salvação. E é por isso que eles dizem, você não só tem que ser convertido, você tem que passar pela segunda bênção, uma experiência de Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, que é tão essencial quanto a conversão e a regeneração, senão você não é um crente completo. Ou seja, eles colocam Pentecostes na ordo salutis, enquanto que os reformados, conservadores, históricos, eles entendem que Pentecostes é um evento único e irrepetível que tem que ser colocado na história da salvação. O que não quer dizer, naturalmente, e aqui é uma má compreensão, não é, que eu quero esclarecer, muito embora eu pelo menos, eu creio que na conversão nós já recebemos o Espírito Santo, nós não precisamos de uma segunda experiência para receber o Espírito Santo já nos é dado por ocasião da justificação e da regeneração. Isso não quer dizer que nós não possamos pedir a Deus que Ele repetidamente, através da nossa vida, nos encha do Espírito Santo e que nós experimentemos constantemente e várias vezes em seguida, ou muitas vezes, essa plenitude e esse poder. Só que nós não consideramos que isso é um Pentecostes ou um batismo com o Espírito Santo, porque nós entendemos a própria palavra batismo, ela tem uma conotação de iniciação, né? O batismo é um ato de iniciação. Então, uma vez que eu sou cristão, que eu entrei no corpo de Cristo, na igreja, ali é o batismo com o Espírito Santo. O que não quer dizer que eu não possa me encher desse Espírito e experimentar o poder desse Espírito Santo muitas vezes durante a minha vida. Às vezes eu penso que a briga é só uma questão de nomenclatura, porque no fim todos nós queremos a mesma coisa, estar cheio do Espírito de Deus e andar na sua plenitude. Mas de qualquer forma, eu penso que é importante lembrar que quando Pedro diz isso que vocês estão vendo é aquilo que foi profetizado por Joel, deixa claro de uma vez por todas que Pentecostes é irrepetível. Ele é um ato da história da salvação. Nós não podemos pedir uma repetição de Pentecostes, seria a mesma coisa de pedir a repetição da morte de Cristo ou pedir a repetição da sua ressurreição, porque é um evento da mesma ordem de grandeza, o que, mais uma vez, eu preciso dizer, não impede que nós peçamos a Deus constantemente, como diz o apóstolo Paulo, enchei-nos do Espírito, que não quer dizer que nós não devamos buscar essa plenitude diariamente, esse poder espiritual para servir ao nosso Deus. É isso então que Pentecostes significa. Em primeiro lugar, ele inaugura os últimos tempos, é um evento escatológico da história da salvação. Daí a necessidade de sinais e prodígios. Sinais e prodígios é um assunto que tem chamado muito a atenção da igreja hoje. Com razão, todos nós ficamos entusiasmados diante da possibilidade do sobrenatural. Eu mesmo gostaria de ver sinais e prodígios na frente de alguns ateus e agnósticos lá da Universidade Mackenzie, para ver como é que eles explicariam. Mas eu não consigo fazê-los acontecer. Então, temos que convencê-los de outra maneira. E mesmo que acontecesse, não sei se os convenceria, não é? Porque Jesus, o Deus, disse ao rico lá no inferno, ainda que os mortos ressuscitem, eles não acreditariam. Eles têm Moisés e a palavra, ouçam. Se não houve Moisés na palavra de Deus, não vão acreditar nem que os mortos ressuscitem. Então, mas quando nós olhamos os sinais e prodígios, como eles acontecem na Escritura, nós verificamos que milagres, sinais e prodígios, eles não aconteciam sempre. Na verdade, eles se organizam, esses sinais e prodígios, quando você toma a história bíblica como um todo, eles se organizam em torno de 4 períodos específicos. Primeiro, durante o tempo de Moisés, depois durante o tempo de Elias e Eliseu, depois durante o tempo de Jesus e depois durante o período dos apóstolos. Na história bíblica, os sinais e prodígios acontecem sempre em torno desses 4 momentos.
Você vê longos períodos da história bíblica decorrerem sem um único sinal ou milagre acontecido, sem um sinal ou prodígio acontecido. Eles parecem que aconteciam em algumas circunstâncias especiais. Moisés, história da salvação. A lei estava sendo entregue. Era necessário que o ministério de Moisés, o legislador, fosse marcado por isso. Elias e Eliseu, os grandes defensores do iavismo, do monoteísmo, lutando contra Baal a vida toda, lutando pela preservação da religião que foi dada a Moisés, a religião do Antigo Testamento. Era conveniente que fosse marcado o ministério deles por aqueles atestados do poder de Deus. O Senhor Jesus, Filho de Deus encarnado, vindo a esse mundo para cumprir a história da redenção, os sinais e prodígios testificavam da sua divindade, e os apóstolos que eram seus embaixadores encarregados de fundar a igreja. A gente vê que sinais e prodígios não aconteciam assim, por qualquer capricho da parte de Deus, em obediência à vontade humana, mas eles seguem um projeto, eles seguem um propósito. E os sinais em Pentecostes seguem esse mesmo padrão bíblico, ou seja, aquelas línguas, aquelas sinais, o vento, aliás, o som do vento e as línguas de fogo, elas tinham como objetivo marcar e atestar aquele ato que está dentro da história da salvação. Mais uma vez, eu preciso dizer que eu não estou dizendo aqui que eu não creio em milagres. Eu já fui curado por Deus de um problema que eu tinha. E a prova da cura são os 4 filhos que nós temos. Então não tem prova maior para apresentar do que essa. Mas eu sei que Deus me curou uma vez. Mas eu não acredito que haja hoje, muito desses sinais e prodígios estavam em torno de pessoas especiais que Deus levantou numa determinada época. E eu creio que hoje nós não temos mais os profetas do Antigo Testamento e nem os apóstolos do Novo Testamento, e que podem fazer aqueles sinais e prodígios de maneira extraordinária. Aqueles que se professam assim e que se declaram assim, eles ficam muito aquém do registro bíblico em termos de sinais e prodígios. Eles não chegam nem perto daquilo que os verdadeiros profetas e verdadeiros apóstolos fizeram, e portanto lhes faltam as credenciais, além do fato de que não viram o Senhor ressurreto. Então nós não nos impressionamos com isso. Agora, eu creio que em resposta às orações, Deus pode abrir os olhos de um cego hoje, curar uma pessoa de câncer, de AIDS. Alguns dizem que curar de síndrome de Down, né? É o mais difícil, é o chamado mongolismo, né? E é um desafio que eles colocam para esses curadores da fé. Quero ver curar mongol, né? Uma criança que tem problema de, né? Que aí é claro, é evidente, né? Todo mundo percebe que de fato é alguma coisa, mas eu não vou chegar nesse nível de provocação, não é? Mas apenas dizer que é muito diferente o tipo de sinais e prodígios que eles dizem que acontece hoje, comparados com os dos apóstolos. Mas eu creio que Deus é capaz de responder orações quando quer e através de quem quiser. Bom, gente, não percamos de vista esse ponto. Agora vamos para a segunda parte do sermão de Pedro, onde ele faz a relação da vinda do Espírito Santo com a morte, ressurreição e exaltação de Jesus, dizendo que a vinda do Espírito em Pentecostes é a prova de que Cristo é o Messias. Vamos ler então, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, esse pois aponta aí para a conclusão, não é? Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui nós temos 3 partes dessa segunda parte, está ficando presbiteriano agora, né? Primeiro, Pedro faz um resumo da vida e da obra de Jesus e coloca a culpa da morte de Jesus nos judeus, verso 22 a 23. Depois ele fala da ressurreição e exaltação de Jesus, como tendo sido profetizada nas Escrituras, testemunhada pelos apóstolos e comprovada pela vinda do Espírito, de 24 a 35. E ele conclui no verso 36. Tá? Vamos dar uma olhadinha então, como é que ele faz isso aqui. Primeiro, o resumo da vida e da obra de Jesus, do verso 22 até o verso 23. Aqui Pedro recapitula nesses 2 versículos que nós temos aqui, que provavelmente é um resumo de uma descrição muito mais ampla. Ele recapitula os principais eventos acontecidos com Jesus em Jerusalém, e dos quais toda aquela multidão, os judeus que ali estavam, que eram de Jerusalém, e quem sabe os de fora, que estavam ali visitando, já tinham tomado conhecimento. De que, primeiro, Jesus fez muitos sinais e prodígios, o que comprovava que ele era da parte de Deus. Ele diz aí no final do verso 22, que o próprio Deus realizou estes sinais e prodígios entre vós, como vós mesmos sabeis. Aquela multidão que estava em Jerusalém, grande parte dela era composta de judeus que acompanharam o que Jesus fez ali na cidade, desde o momento em que ele entrou triunfalmente montado no jumentinho. E durante aquela semana ele fez muitos milagres, curou muitas pessoas, inclusive no templo, e toda a multidão presenciou aquilo ali. E Pedro recapitula isso: olha, aquele Jesus, lembra aquele Jesus que no meio de vocês, há 2 meses atrás, esteve aqui na festa da Páscoa, 50 dias passados, e durante a última semana da festa ele esteve no templo, ensinou no templo, talvez até alguns de vocês ouviram tudo o que ele falou, fez aqueles sinais, aqueles prodígios, vocês todos sabem disso. Aqueles sinais, aqueles milagres que ele fez, tudo aquilo comprovava de fato que ele era da parte de Deus. Mas mesmo assim, o que é que aconteceu no verso 23? Vocês o mataram, crucificando por mãos de iníquos. Vocês o mataram, mesmo que ele tenha feito todos esses sinais, esses prodígios, mesmo que ele tenha vindo da parte de Deus. Vocês entregaram aos romanos, esses iníquos, ímpios, gentios que não conhecem a Deus, e através dos romanos, mesmo que foram os romanos que o crucificaram, mas a culpa é de vocês. Vocês é que disseram: crucificam, dá-nos Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós. É bem verdade que tudo isso aconteceu pelo determinado desígnio e presciência de Deus, o que não tira a responsabilidade de vocês, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Tudo isso Deus já tinha planejado, mas vocês o mataram. A culpa é de vocês. Vocês mataram o Messias. Pedro começa assim, colocando a culpa da morte de Jesus onde ela realmente pertence, nos pés da nação judaica, nos pés da nação incrédula e rebelde, que viu o Filho de Deus, viu seus sinais e prodígios e não creu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. E aqui Pedro coloca essa responsabilidade em toda a nação, todo o povo que ela se encontrava diante dele. Pode chamar de semitismo o que for, antissemitismo o que for, mas é isso mesmo. Em seguida, Pedro diz que mesmo que os judeus o mataram, pensando com isso exterminar o enviado de Deus, Deus soberanamente o ressuscitou. A ressurreição e exaltação de Cristo, Pedro afirma aí no verso 24, ao qual, porém, esse porém faz o contraste entre a ação criminosa dos judeus e a ação soberana de Deus, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou.
rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Claro que não era possível que Cristo fosse retido pelos grilhões da morte, que ele ficasse morto eternamente, porque ele era o príncipe da vida, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. A morte teve poder apenas temporário sobre ele, no seu sofrimento, na sua morte em prol do povo de Deus. Mas ele ressuscita. Não era possível que ele fosse retido pela morte. Por quê? Verso 25. Porque a respeito dele, Davi já tinha profetizado. E aqui Pedro apela para uma profecia de Davi. Aliás, na verdade é um salmo, Salmo 16, de 8 a 11, onde Davi diz que ele via o Senhor sempre à sua mão direita, e o coração dele se alegra. Diz Davi, não é? Ele está muito alegre, porque não vais deixar a minha alma na morte, e nem irás permitir que o teu santo veja corrupção. Os judeus provavelmente liam aquele salmo e pensavam que o santo aqui era o próprio Davi, e que Davi estava se alegrando na expectativa da ressurreição futura, que era a expectativa dos judeus. Havia essa expectativa da ressurreição futura no judaísmo. Então eles interpretariam esse salmo pensando que Davi estava falando dele. Só que aí Pedro, do verso 29 até o verso 31, diz assim: meus irmãos, Davi morreu, e o túmulo dele está entre nós até hoje. Então ele não estava falando dele, porque o corpo de Davi continua enterrado em Jerusalém. Ele estava falando de outra pessoa. Verso 31, ele referiu-se à ressurreição de Cristo, no Salmo 16, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, a primeira prova que Pedro traz para aquela multidão que ouve o seu sermão, de que Cristo ressuscitou, é um apelo às Escrituras. E ele, apelando para esse salmo, ele demonstra que havia já em Davi a expectativa da ressurreição do Messias, que o Messias não ficaria retido na morte, e nem o seu corpo veria corrupção. Por isso que Davi se alegrava, porque a ressurreição do Messias era sua também, porque se o Messias ressuscita, sendo ele o cabeça do seu povo, o seu povo também depois ressuscitará. Então, primeiro apelo, primeira prova é a prova bíblica. Isso é o que está escrito. Primeiro ele cita Joel, e agora ele cita os Salmos, para comprovar a esperança da ressurreição do Messias. E ele interpreta dizendo que Davi estava falando da ressurreição de Cristo. Então, o primeiro testemunho é a profecia das Escrituras. O segundo é o testemunho dos apóstolos, que ele diz numa só frase, no verso 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O testemunho apostólico, então, vinha em segundo lugar ao testemunho das Escrituras. Primeiro o testemunho das Escrituras, da ressurreição do Messias. Depois o testemunho apostólico. Nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. Nós vimos o Cristo ressurreto, andamos com ele, comemos com ele durante 40 dias. Vocês o mataram há 2 meses na festa da Páscoa, lembra? Mas daquele dia até agora nós temos estado com ele. Ele esteve entre nós, nos apareceu várias vezes, e não somente a mim, não Pedro falando, imaginando, estou parafraseando, não somente a mim me apareceu, mas aqui a Tiago, apareceu aqui aos 12, tinha aqui alguns irmãos, tinha 500 pessoas, numa certa ocasião em que ele apareceu. Estão todos vivos. Pergunte a essas pessoas, elas estão loucas? Mas são muitas pessoas que estão aqui para dizer que estiveram com Cristo ressurreto. Depois, o testemunho dos apóstolos foi escriturado nos evangelhos e no próprio livro de Atos, e virou escritura, junto com as escrituras do Antigo Testamento. E agora nós temos 2 escrituras, não é? Temos a do Antigo, que falava da vinda do Messias, e temos as escrituras do Novo, que é o testemunho dos apóstolos do cumprimento dessa promessa, e que a igreja então corretamente adiciona ao cânon do Antigo Testamento, tendo então um testemunho completo agora da ressurreição de Cristo.
o Antigo Testamento e o testemunho apostólico que está no Novo hoje. Nós não precisamos de Pedro e Paulo estarem presentes entre nós hoje como testemunhas da ressurreição, porque nós temos o testemunho escrito deles, que são as Escrituras do Novo Testamento. E é por esse motivo também que nós não temos apóstolos mais e nem precisamos dos apóstolos. Os apóstolos eram primariamente testemunhas da ressurreição. Eles viram o Cristo ressurreto. Esses apóstolos modernos não viram o Cristo ressurreto. Por isso nem como tal podem ser considerados ou deveriam ser considerados. Mas os apóstolos eram uma categoria especial de homens, de testemunhas que Deus levantou para testificar da ressurreição de Cristo e escrever a Escritura, registrar esse testemunho de uma vez por todas. E eles falam à igreja hoje. É nesse sentido que a igreja é apostólica, porque os apóstolos continuam falando à igreja hoje, toda vez que nós abrimos o Novo Testamento e lemos as palavras deles, ou de alguém associado a eles, que nos escreveram o Novo Testamento. Testemunho das Escrituras do Antigo Testamento, Pedro apela. Em segundo lugar, então, o testemunho apostólico. E aqui entra, em terceiro lugar, o testemunho do Espírito Santo, que ele diz no verso 33 e comprova mais uma vez pela Escritura. Ele diz no verso 33: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Aí ele volta a citar o Salmo 16, porque Davi não subiu aos céus. Isso aqui o testemunho de Jeová gosta de usar para dizer que quando a gente morre a gente não vai para o céu, né? Ó, nem Davi foi, tu vai. Davi não subiu ao céu, mas os céus referidos aqui é a direita de Deus, é o céu dos céus, é aquela posição à direita de Deus. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. A direita de Deus é que é os céus, aqui onde Davi não subiu, porque quem está assentado nos céus à direita de Deus não é Davi, mas o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés, dos teus pés. E aqui ele já passa a citar o Salmo 110. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é esse do verso 33, a exaltação de Cristo. Como é que funcionou? O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte: quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, cumprindo o Salmo 110 e o Salmo 16. E Deus então lhe deu a promessa do Espírito. Deus lhe deu o Espírito. E então, tendo recebido do Pai o Espírito, Cristo derrama o seu Espírito agora sobre a sua igreja, depois da sua exaltação. Mais uma prova de que Pentecostes faz parte de uma série de eventos redentores da história da redenção. Ele está ligado à exaltação de Cristo. Cristo foi exaltado à direita de Deus, recebeu o Espírito Santo e então derramou sobre a sua igreja. É nesse sentido que Pentecostes é a prova da exaltação de Cristo. Vocês estão vendo isso? Diz Pedro. Isso que aconteceu? Isso aqui é a prova de que aquele Cristo, aquele Jesus que vocês mataram, é o Messias. É a prova de que ele está exaltado à direita de Deus, porque vocês conhecem as profecias de que o Messias haveria de derramar o Espírito. O Messias é quem tem o Espírito, é ele que dá o Espírito messiânico, o Espírito do período messiânico. Pois bem, esse Espírito já foi dado, o que prova, além das Escrituras e do nosso testemunho, de que Cristo está exaltado à direita de Deus, o próprio Cristo que vocês mataram. No Antigo Testamento tem uma história que ilustra muito bem isso. Todos nós conhecemos a história de José. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito, mas lá, pela providência de Deus, ele se tornou senhor do Egito, cheio de glória, de poder, de riquezas. E aí, quando se deu a conhecer aos irmãos, pergunta pelo pai e manda buscar o pai. Só que ele não vai. Mas o que é que ele faz? Ele prepara um grande presente para o pai: carruagens cheias de bens, de víveres, alimentos, roupas, dinheiro, recursos, carruagens lotadas de bens, de grandezas e riquezas, e manda pelos irmãos como um presente para o pai, para trazer o pai para o Egito. E quando Jacó recebe os filhos, e os filhos chegam e dizem: José vive e é governador no Egito, diz lá o texto que Jacó não acreditou. Não, mas não pode, está aqui a túnica rasgada de sangue que vocês me deram.
não é? Dizendo que ele estava morto. Não, mas ele é Senhor no Egito. E diz o texto que então, quando Jacó viu as carruagens cheias de presentes, aí ele se convenceu. O coração dele se alegrou e disse: meu filho vive e é Senhor no Egito. Nós não estamos vendo Cristo exaltar à direita de Deus, mas nós temos o Espírito Santo que nos prova isso, que nos convence disso. Ele foi mandado por Jesus, da mesma maneira como José mandou aquelas carruagens, para nos convencer da sua exaltação. É por isso que ele termina, Pedro, com a aplicação do verso 36, estejam absolutamente certos, portanto, pois, à vista disso tudo, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é a base de Pedro para dizer que a casa de Israel tem que estar absolutamente convencida de que o Jesus que eles mataram é o Messias, é o Senhor? Pentecostes, a vinda do Espírito. É isso que ela veio provar, é isso que Pentecostes veio trazer, essa segurança. E é isso que o Espírito Santo de Deus continua a fazer hoje. Foi isso que o próprio Jesus disse: quando ele vier, dará testemunho de mim. É isso que o Espírito Santo veio fazer, dar testemunho de Cristo. E é isso especialmente que ele faz hoje na igreja. Primeiro, assegurando os nossos corações da realidade da ressurreição. Sabe por que a gente não evangeliza mais? Por que a gente não prega mais? A gente não se dá de corpo e alma? Vamos ser sinceros, que parece que a gente não acredita nisso. A nossa fé parece cinza. As realidades espirituais, elas ocorrem num mundo cinzento e nevoado. Parece que não são realidades concretas, mas o papel do Espírito Santo é tomar essas verdades e trazê-las à nossa consciência, ao nosso coração, de uma maneira tão clara que nós não podemos fazer outra coisa senão falar daquilo que vimos e ouvimos como a igreja primitiva. Por que nós não temos o entusiasmo para fazer isso? Exatamente porque nos falta essa convicção das verdades de Deus, convicção de que Cristo está vivo, que Ele é o Senhor e que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Porque se nós estivéssemos de fato persuadidos disso, do poder do Evangelho, nós seríamos muito mais evangelistas do que somos hoje. Por isso que eu disse para vocês que nós não podemos analisar essa questão da evangelização e do crescimento da igreja sem passar por essa questão espiritual, que está na base de tudo isso. É isso que nós aprendemos aqui. O Espírito veio para inaugurar os últimos dias, e nós estamos vivendo estes dias, e a função dele durante esse período é abençoar a igreja, renovar a igreja, avivar a igreja, para que ela testifique do Cristo exaltado, Cristo do qual o próprio Espírito testifica juntamente com as Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, na palavra dos apóstolos, e que, portanto, sem Ele nós não poderemos fazer absolutamente nada. Queira Deus ter misericórdia de nós e nos visitar poderosamente, avivando nossos corações, tirando esse marasmo espiritual no qual nós vivemos, fazendo o nosso coração outra vez desejoso de se entregar totalmente a Deus, a Cristo e pelo seu Evangelho, por Cristo e pela sua igreja. Amém.